Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, nós estamos vivenciando o tempo da Quaresma. Um tempo muito propício, muito justo, muito claro na nossa vida, de que nós devemos parar um pouco junto com a igreja para olharmos para dentro de nós. E por isso, no tempo da Quaresma, a gente não tem muitas coisas, como por exemplo, o Glória não se é cantado, não temos o Aleluia, o altar ele não está ornado de flores coloridas, né? A cor própria que nós usamos, o roxo, né? Uma cor mais sóbria, uma cor mais séria. Né? Então tudo isso visivelmente nos faz olhar para a nossa vida e o que nós temos feito com ela. Que escolha nós temos tomado. E por isso, o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, como todo o conjunto da liturgia, nos aponta justamente estas realidades. Vejamos só, o Evangelho pode ser um pouco difícil de compreensão, porque são muitos detalhes, né? E se vocês perceberam no texto inteiro, está falando sempre ali do Pai e do Filho, né? Do Pai que é Deus e do Filho que é Jesus Cristo. Então, o texto quase todo insiste nessa realidade. E aí o primeiro dado que nós podemos ver, que São João nos apresenta neste Evangelho. Jesus, ele não fala apenas de uma cura realizada num sábado, né? Mas ele vai bem mais longe. Jesus, ele revela quem ele é. Jesus, ele diz que ele é o Filho de quem? O Filho de Deus, não é? Jesus, ele vai dizer, eu sou o Filho de Deus. Mas ele vai dizer também,
Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então aqui Jesus ele mostra que não é apenas um profeta, não é mais um dos profetas que veio, mas ele mostra que ele é o Filho de Deus e portanto ele vive em íntima união com o Pai, que é Deus. Então nesta Quaresma nós somos chamados, meus irmãos, a renovar a nossa fé em Jesus Cristo, não como um homem histórico, alguém do passado, alguém que viveu lá 2000 anos atrás, mas reconhecer que Jesus ele caminha conosco e está vivo hoje. Ele age agora, no dia, nas nossas vidas. Ele não é mais apenas aquela pessoa que viveu lá atrás, né? Mas alguém que permanece vivo conosco hoje, aqui, agora. Né? Precisamos ter esta compreensão. Depois, ele vai esclarecer algo. Ele vai dizer que ele não age separado de Deus. Ele não age separado do Pai. Ele sempre age nessa íntima comunhão com Deus. Então Jesus afirma que não faz nada por si mesmo, mas ele faz porque vê o Pai dele também fazer. Então Jesus ele age de misericórdia porque ele sabe que o Deus é misericórdia. Então ele age também com misericórdia. Claro, este é um exemplo que estou trazendo, né? E aí nós precisamos levar em consideração também algo prático dos nossos dias, né? Os que são pais e mães aqui, né? Os vossos filhos, eles começam às vezes a agir, a tomar algumas decisões, a dar algumas respostas, também vendo os pais fazerem alguma coisa. É ou não é? Vocês que são pais e mães, não é? Então, que atitudes nós temos dado? Que exemplo nós temos dado para os nossos filhos? Né? Então, aqui Jesus, ele está falando da relação dele com o Pai que está nos céus. Ele faz aquilo que o Pai dele faz. Mas olhando para nós, os nossos filhos, não é? O que eles têm feito? Às vezes a gente reclama um pouco, né? Chama a atenção do menino, puxa a orelha, né? Mas às vezes o exemplo está dentro de casa. Um deslize ou uma realidade ou outra, e eles vão prestando atenção, né? E vão às vezes fazendo também, repetindo estas mesmas ações, né? Então nós precisamos tomar consciência de que exemplo também nós temos dado, né? Jesus fala dessa relação que ele tem com Deus. E nós, como é que está a nossa relação com os nossos filhos, né? Também precisamos pensar nisso. Depois Jesus ele vai falar que ele veio para dar a vida. Jesus diz que não veio para condenar. Jesus diz que não veio para destruir, mas ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar condições de participar da vida de Deus. E por isso, o que acontece com Jesus? Ele morre numa cruz por todos nós, né? Não é só por um ou por outro, não é só pelo padre ou pela freira, não é só por aquele que está ali na igreja mais e aquele menos. Não, ele morreu na cruz para todos nós, porque todos nós aqui somos filhos de Deus, né? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós ocupamos posições diferentes, né? Mas todos aqui somos filhos de Deus, e portanto ele nos olha como iguais, né? Ele não vai nos tratar de forma diferente porque a gente tem um pouco mais de dinheiro na conta, não? Ele não vai nos tratar diferente porque a gente tem ali umas 350 cabeças de gado, não? Não. Ele nos olha como todos iguais, filhos de Deus, né? Então, claro, ele olha também para dentro de nós. E aí nós vemos, né, que existem pessoas que aparentemente podem estar vivas, né? Mas por dentro parece que já não tem mais esperança, parece que já perderam o sentido na vida, parece que já estão cansadas, estão abatidas, né? Então Jesus ele quer fazer isso, ele quer dar uma vida nova para essas pessoas que estão sem esperança, que estão, parece que, mortos por dentro, né? Carregam chagas, carregam dores, carregam feridas. Então ele morreu foi para nos salvar, para nos comunicar a vida divina, e portanto ele nos ama como somos. E ama a todos, sem exceção.
E depois, claro, ele vai nos chamar a atenção para uma realidade. Ele vai dizer: quem escuta a minha palavra passa da morte para a vida. Então Jesus, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê tem a vida eterna. Escuta o que ele diz: tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna no futuro. Tem a vida eterna. E aí eu chamo a atenção de cada um de nós. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está nos dizendo que a vida eterna começa aqui, agora, com as escolhas que nós tomamos na nossa vida. Vocês querem ir para o céu? Não me convenceu, não. Vamos ser tão fraco, né? Vocês querem ir para o céu? Sim. Graças a Deus, melhorou, né? Eu já estava começando a ficar preocupado, né? Mas a gente não deve se preocupar em ir para o céu só depois de morrer, não, tá? Porque depois de morrer, você não decide mais nada. Depois de mortos, nós não decidimos nem quem vai fechar a tampa do nosso caixão. Deus queira que tenha alguém que feche. Deus queira que tenha alguém que compre o caixão para nós, né? Ele morreu, nós não decidimos mais nada. Então, se nós queremos ir para o céu, nós precisamos buscar o céu já aqui. Nós precisamos construir o nosso caminho para o céu. Então, que escolhas você tem que tomar? O que você tem feito para merecer o céu? Ou está difícil? Não precisa me responder. Pense. Né? Mas a gente precisa se preocupar sim com o céu. Afinal, é lá que nós queremos estar. Né? Você não vai morar numa casa sem antes prepará-la. Você compra o terreno e vai lá só se jogar dentro do terreno? Claro que não. Você precisa ir construindo aos poucos. Faz as bases, vai para as paredes, vai para o teto, e aí vai com os acabamentos. É assim que faz? Ou você simplesmente vai jogar as coisas tudo lá e vão morar no terreno? Claro que não. Então o céu também é assim, viu? A gente precisa começar a construir a nossa casa. Né? A gente precisa também procurar buscar o céu. Né? E aí a Quaresma vem para nos dizer o quê? Nós precisamos escutar mais a palavra de Deus. Nós precisamos escutar mais a voz de Deus. O mundo tem muito barulho já. Tem muitas vozes que falam o que quer. E nos diz que tudo é certo. Mas a gente sabe que não é bem por aí. Nós queremos o céu, nós não podemos aceitar tudo. Nós não podemos fazer tudo. O próprio São Paulo nos diz: eu posso fazer tudo, mas nem tudo convém que eu faço. Então, que escolhas, volta a insistir nisso, que escolhas nós temos tomado. E aí Jesus nos chama a atenção por último, quando ele vai dizer que haverá um juízo. Ele vai chamar os vivos e os mortos. E quando ele voltar para nos chamar, de que lado nós ficaremos? E aí, claro, isso não é para que a gente tenha medo, mas que nós lembremos que a nossa vida, ela precisa ser levada a sério. A nossa vida, ela tem uma direção, que é o céu. E as nossas escolhas que nós fazemos hoje, elas têm uma consequência eterna. O que eu escolho hoje reflete lá na frente. Então a gente precisa ter, primeira coisa, né? Juízo, né? Saber fazer as escolhas todas. E depois eu diria vergonha na cara, né? Para a gente mudar aquilo que precisa ser mudado. Porque a gente fica só empurrando as coisas com a barriga, achando que uma hora dá certo, quando a gente vê, já passou tanto tempo que nós perdemos tanto. Né? Então, fiquemos atentos para isso. E aí hoje o Evangelho nos chama a atenção para três coisas. Primeira coisa, nós precisamos crer mais em Jesus. Quando nós acreditamos em alguém, nós colocamos a nossa vida. Nós depositamos e fazemos aquilo que nós rezamos no Pai Nosso. Seja feito a nossa vontade. Isso é crer. Deixar que seja feita em nós a vontade de Deus. Depois, eu preciso escutar com mais atenção a palavra de Deus. Às vezes nós
ouvimos, vemos para a missa, mas o Evangelho entra aqui e sai do outro lado. Precisamos escutar. Eu estou aqui, guarda no coração. E por último, nós precisamos deixar que o Senhor cure em nós aquilo que está sendo dito. Que Ele cure em nós aquelas realidades que a gente acha que já está perdida. Então que nós possamos aproveitar bem este tempo quaresmal e que Jesus possa nos ajudar a fazer as boas escolhas na vida. Não percamos tempo. O tempo passa muito rápido. Ora nós estamos aqui, ora não mais. E nós só temos o hoje, o agora. Amanhã, sabe Deus se nós estaremos aqui ou não. Então confiemos na graça e na misericórdia de Deus e deixemos Ele agir na nossa vida. Deixemos que Deus seja o Deus das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.